Então vamos passar um tempinho aqui juntos, vou aproveitar para fazer uma catequese, e na catequese nós fazemos perguntas a ver se os catequizandos estão por dentro. Primeira pergunta: a Conferência Episcopal Latino-Americana se reuniu em 2007. Alguém sabe onde? Algum católico na igreja de Santo Antônio e em casa sabe onde se reuniu o Conselho Episcopal Latino-Americano em 2007? Triste. Eu já suspeitava. O padre José Mapão, para não fazer a gente passar vergonha, lembrou que é o quinto Conselho Episcopal Latino-Americano e foi em Aparecida do Norte, em São Paulo. É que nessa conferência, nessa grande reunião dos bispos da América Latina, ficou consagrado um termo que agora nós utilizamos normalmente. Nós que estamos aqui na igreja, não sei se o corpo técnico se considera também agente de pastoral. Então nós somos ao mesmo tempo discípulos e missionários. Todo o cristão que assume a sua vocação se torna discípulo e missionário. Não dá para separar uma da outra. As duas dimensões são constitutivas como as duas faces de uma moeda. E a festa de hoje tem essas duas dimensões. Quem é que é o discípulo na festa de hoje de Pedro e Paulo? E quem é o missionário? Os dois são as duas coisas, mas um é mais uma coisa que a outra, e o outro mais a outra coisa do que a do primeiro. Sim, senhor padre. Pedro é o primeiro discípulo, é o símbolo. E o Paulo, o missionário, que tem 3 viagens missionárias muito, muito famosas, onde ele funda as comunidades cristãs. Nós, na festa lá no bairro da Liberdade, nós colocamos um pouquinho São Paulo de lado, mas os dois não podem ser separados. E os bispos em Aparecida nos disseram: nós não podemos separar essas duas dimensões. Quem é discípulo, escuta, aprende, absorve e depois se entusiasma e se torna testemunha, se torna missionário. Portanto, esta festa é para aquele que veste a camisa, como nós costumamos dizer, se escuta a palavra e se torna uma testemunha na sua vida diária da ressurreição de Cristo. Outra pergunta que eu vou fazer para católicos na igreja de Santo Antônio e em casa: por que cargas d'água Jesus passou a sua vida na Palestina e o Papa está em Roma? É porque lá em Roma o Pedro morreu e foi sepultado para lá, e ele sendo chefe da comunidade dos discípulos, como foi sepultado em Roma, por isso o Roma ficou reverência ao Papa lá onde fica até hoje. Mesmo que na história, umas vezes, o papado mudou para a Espanha ou para a França, até para a Alemanha também, mas Roma é referência por causa da morte, né, do martírio de São Pedro. Isso. Lá em Roma. Martírio, obrigado. O martírio, ele não morreu de velhinho, ele foi martirizado. Então São Pedro, chefe da igreja por comissão do próprio Cristo, vai testemunhar a fé na capital do Império Romano. Foi pelo ano 64 que o imperador Nero, depois de botar fogo à cidade de Roma, porque ele era meio maluco, ele culpou os cristãos. Foi no dia 18 de junho do ano 64, outros dizem que é o ano 67, há essas dúvidas desses 3 anos. O certo é que
no dia 18 de junho, Nero incendeia a cidade de Roma. Naquele tempo não havia cimento, ou era de madeira, a maior parte palhoças, então era facilmente incandescente, incendiáveis. E então, a partir do dia 18, começaram a atribuir aos cristãos a destruição pelo fogo da cidade de Roma. E então a perseguição aconteceu e Pedro e Paulo, que não morreram no mesmo dia, Pedro morreu primeiro e depois é que foi Paulo, mas em junho nós celebramos porque a história nos faz lembrar que foi no dia 29, portanto uns 10, 11 dias depois do incendiamento da cidade de Roma, que São Pedro foi, como chefe da igreja, foi morto para terminar com a raça. Não terminou. Foi a semente em Roma do cristianismo. Pedro é um apóstolo que representa todos nós, porque temos momentos de entusiasmo, de euforia e temos também vacilos feios. Vamos lá. Agora de novo para vocês contribuírem. Quem é que lembra de alguma passagem do Evangelho em que Pedro aparece? Eu vou começar pelo primeiro, porque realmente ele no chamado, Cristo chamou os dois irmãos, não só Pedro, mas o irmão dele. Como é que se chamava o irmão de Pedro? Era Tiago, diz aqui o padre João. Tiago foi o primeiro apóstolo a morrer, irmão de Pedro. Irmão de Pedro. Depois desse chamado, que chamaram os dois, aliás até tem o evangelista João, que até diz, olha, foi André, que estava seguindo João Batista, que foi dizer a Pedro, encontramos o Senhor. E Pedro, depois de André, foi se encontrar e deixaram os pais e eles eram pescadores, deixaram a profissão e seguiram Jesus. E aí Pedro recebe, eu vou fazer de ti, não pescador de tainha e de tucunaré, eu vou fazer de ti pescador de pessoas para a proposta do reino. Pronto. Que outras passagens nós temos em que se envolve o personagem Pedro? Cada um pode falar só uma. Temos ali assim, pega o microfone, vai lá, bem. Triste. Bora lá, rapaz, fala lá. Que aqui assim o Fernandinho está mais sabido que os padres. Na transfiguração de Jesus. Na transfiguração, ele levou eram três naquele. Pedro, Tiago e João, na transfiguração, porque Jesus tinha anunciado que ia morrer, e na transfiguração Jesus mostra que é ressuscitado, é como conversando com os que já estavam no céu, Moisés e Elias. Muito bem. Outra pessoa, outra passagem onde aparece Pedro. Quem falou? Pega no microfone, por favor. Leva lá o microfone, que aqui agora é o chefe da Pascom que está falando. Vem cá para cá. Vem cá para cá. Não, queremos que você apareça aí. No lava-pés. No lava-pés, o que aconteceu? Que Jesus vai lavar o pé de Pedro, né? E Pedro não aceita. Mas aí Jesus fala para ele que se ele não aceitar, não terá parte com ele no reino, né? Então ele pede que não lave somente os pés, mas o corpo todo. Corpo todo, exatamente. Eu creio que São Pedro já tinha sido comissionado com a tarefa de ser o chefe. Opa, isso para mim não serve. Será que eu também tenho que fazer isso? Estou fora. Pois é. Outra passagem. Quem é que se arrisca? Meu irmão Luís, por favor, venha lá. Ele está lá no fundo sozinho, distanciamento social. Vamos trazer o irmão Luís aqui para as câmaras. Ele está meio gordo, o irmão Luís, olha. É a questão da falta de trabalho. Sim, senhor Luís. Jesus chamou ele e ele saiu do barco para ir ao encontro de Jesus. E aí ele, por causa da falta da fé,
ele afundou. Muito bem, Luís, muito bem. Eu vou complementar. Estavam atravessando o mar da Galileia, Jesus diz, ide vocês na frente, que eu depois vou ter com vocês. E durante a noite, Jesus aparece andando sobre as águas. E São Pedro diz, só pode ser uma visagem. Hã? Aí, não é não. Não tenhas medo, sou eu. Aí Pedro disse, és tu, Senhor, que eu também possa fazer o que tu estás fazendo, andando em cima da água. Ótimo, vem. E lá foi. Ele se animou. Só que depois, em vez de olhar para Jesus, começou a olhar para as ondas mexendo, se assustou e aí afundava. E então Jesus, porque duvidaste, rapaz? E estendeu a mão e segurou e levou para a barca. Obrigado, Luís. Essa passagem também é importante. Eu, Senhor, conta comigo. E lá no Horto das Oliveiras, ele puxou da espada e não matou o rapaz, porque o rapaz, em cima da hora, desviou a cabeça, mas ainda lhe pegou a orelha. Quem mata pela espada... Ora, Pedro estava dizendo a Cristo, eu estou contigo sempre. Só que depois, na hora do pega para capar mesmo, ele diz, não conheço este homem. A traição de Pedro, a sua mais baixa humanidade, ficou com medo de morrer e deixou de lado a fé em Cristo. Essa passagem fez lembrar o que Jesus havia profetizado hoje mesmo, antes que o galo cante. Normalmente ele canta pela meia-noite, não é? Tu vais me negar 3 vezes. E isso aconteceu. A debilidade de São Pedro. Sim, senhor. Outra passagem, agora, o oposto, em que Jesus faz ele falar 3 vezes. Sim, Márcia. Essa passagem, estavam na praia, não foi? Perguntou Pedro, tu me amas? E ele disse, sim, Senhor. Que pergunta besta, claro que te amo. A segunda vez fez a mesma pergunta. E ele disse, mas Senhor, já repeti, já falei, parece que os ouvidos não estão bons. É claro que eu te amo. Mas depois vem a terceira. E aí Pedro reconhece que Jesus não quer lero-lero. Aquilo que o padre falava ontem, dizes que me amas, mas é só da boca para fora. Tu me amas mesmo? Senhor, tu sabes, conheces o coração, mesmo antes de eu pronunciar as palavras, tu conheces o nosso sentimento. É claro que eu te quero muito bem. Se me queres muito bem, apacenta. E a palavra apacentar significa olho atento para cuidar, guardar, preservar dos perigos. Apacenta as minhas ovelhas. Isto é a missão do chefe da igreja. Cuidar, guardar, preservar das dificuldades. E aí nós podíamos ir já para o Papa Francisco. Mas eu ainda queria mais outra passagem de São Pedro. São Paulo deve estar meio entristecido que eu não falo dele. Outra passagem de São Pedro. É o evangelho de hoje, gente. Qual foi o evangelho que o Padre Pio leu? O Jesus perguntou, vocês, diga logo quem sou eu aí. Todo mundo, tu é Elias, então é Jeremias, qualquer um dos profetas. Aí eu olhei para ele, e vocês que todo dia estão comigo aí, diga alguma coisa se é verdade mesmo, que vocês me conhecem. Aí Pedro disse, Senhor, tu é o Filho de Deus, é o nosso Salvador. Então esse é o evangelho de hoje. Muito bem. A pergunta de Jesus, que muita gente nem sabe, respondeu ainda. Era uma pesquisa de opinião. E quando Jesus escutou de Pedro, tu és o Messias, o Filho de Deus, Jesus fala para ele uma coisa extraordinária. Não foi o Padre Manuel que te ensinou. Foi Deus que te deu essa sabedoria. Por isso eu te digo, tu és Pedro e sobre esta pedra, depois de escutar a profissão de fé,
tu és o Messias, o enviado de Deus, Jesus lhe diz, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e não há protestante, nem aqueles nihilistas, nem ateus, nem agnósticos, nem aqueles que professam que não há religião nenhuma, aqueles que professam a morte de Deus, nada prevalecerá contra ela. E a história mostra isso. Tem havido dificuldades na igreja, tem havido perseguições, tem havido desmandos tremendos de chefes da igreja, mas ela não morre porque ela é uma instituição ao mesmo tempo humana e divina, e Pedro e seus sucessores têm a responsabilidade de apacentar essa igreja, esse povo de Deus. Jesus acaba de dizer, a minha carne vai ser verdadeiro alimento, o meu sangue vai ser vida para a eternidade. E quando alguns discípulos, aliás, muitos discípulos, escutaram que Jesus estava dizendo que iam ser antropófagos, comer carne humana, não. Essa teoria para nós não presta. E muitos dos discípulos, desde aquele dia, deixaram de acompanhar Jesus. Jesus fica entristecido pela reação, porque era isso que ele estava dizendo. Eu vou instituir a Eucaristia, alimento para a vida eterna. Isso vos escandaliza? Que coisa! E então Jesus volta-se para os apóstolos e lhes faz uma pergunta que é ao mesmo tempo malandra e questionadora. Vocês estão vendo essa gente toda que foi embora por eu ter falado o que eu falei? E vós? Quereis fazer a mesma coisa? E Pedro é o primeiro que toma a dianteira e diz, para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Então, neste tempo em que a gente anda por aí assim, com tantas notícias disto e notícias daquilo, vem todo tipo de informações, é bom a gente se concentrar nesta passagem. Para onde iremos, Senhor? Quem pode ser a solução dos problemas humanos? Só tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. Eu ia concluir, mas já que o Padre José Mapão falou de mais uma presença, eu gostaria então que o Padre José agora conte essa passagem. Depois da ressurreição, era Pedro e João que estavam entrando no templo. Conta lá, Padre. Então, depois da Páscoa, o Pedro e sempre tem os colegas, né, foram para o templo cumprindo o dever como cristãos naquele tempo, mesmo na perseguição. E quando passaram, tem um homem que já era conhecido, mendigo, paralítico, na frente da igreja, na frente do templo, a palavra era o templo. Quando o Pedro passou, ele disse, ei, Senhor, dá dinheiro para nós, me dá alguma coisa. O Pedro olhou para ele, olha, rapaz, diamante, ouro, dinheiro nós não temos, mas em nome de Jesus, o ressuscitado levanta e volta para casa, anda, viver a sua vida. E diz que o homem levantou e não foi embora. Olha, o homem muito de gratidão, o homem de gratidão levantou e foi agradecer a Deus, louvar e agradecer a Deus. Com certeza o Pedro disse, cala a boca, não fala besteira antes das coisas. Mas ele saiu andando, agradecendo, louvando o Deus. Aí todo mundo diz, aquele homem paralítico lá sentado e agora está aí andando. Então Pedro, às vezes nós colocamos mais nosso dinheiro, não tem dinheiro para essas coisas. E Pedro diz, em nome da fé de Jesus, levanta e anda, rapaz. Mas como Cristo é Deus, em nome dele eu te ordeno, levanta. E talvez nesta nossa, não tão dramaticamente, mas nós também somos convidados a ser voz e vez de quem está caído na sociedade. E é para terminar então
para que São Paulo não fique chateado comigo, eu vou falar só uma passagem, aquela mais significativa na vida dele. Vocês lembram que na morte de Estevão, ano 35, portanto, 2, 3 anos depois de Jesus ter ressuscitado dos mortos, Santo Estevão foi morto a pedradas. Quem estava lá testemunhando, todo contente? Saulo. Então, nesse tempo, ele era perseguidor dos cristãos, porque era zeloso do judaísmo, porque tinha origem de farisaica, defensor da lei, custasse o que custasse. E então, nessa tarefa de zeloso, vai perseguir os cristãos e pede uma carta de recomendação ao sumo sacerdote de Jerusalém para ir correr para Damasco, porque lá muitos cristãos fugiram. E é nesse caminho para Damasco que Jesus aparece e se identifica conosco, com os que são perseguidos. Jesus, ao falar para Pedro, ele cai do cavalo. E o que é que Jesus fala para Pedro? Qual é a expressão? Saulo, Saulo, por que é que persegues os meus filhos, os meus irmãos? Foi isso? Não foi não, João. Te peguei. Estão vendo a pastoral social, como é importante esta passagem. Jesus não diz, Paulo, Saulo, Saulo, por que é que tu me atacas? Por que é que tu estás atacando os cristãos? Por que é que estás atacando? Ele vai dizer, porque me persegues? Porque ao perseguires quem é meu discípulo, estás me perseguindo a mim. Então é bom que nós entendamos. Cristo se identifica com todos os que são perseguidos por causa da fé. Se nós ajudamos alguém, se é a nossa fé que nos impele a sermos agentes da pastoral social, nós estamos fazendo aquilo que Cristo nos fala. Saulo, Saulo, por que me persegues nas pessoas daqueles que aceitaram a proposta que eu deixei para eles? Por que me persegues? Não é porque estás perseguindo o João, a Joana, o Pedro e o André. É porque por que é que me persegues a mim? Jesus se identifica completamente. Portanto, gente, nesta pergunta, São Paulo levou tão a sério que a partir daí ele, em vez de perseguir os seguidores de Cristo, ele os defendia e queria que cada vez mais houvesse seguidores fiéis de Cristo, e por isso ele fundou tantas comunidades cristãs na Ásia Menor, principalmente na Grécia e na Turquia, o entorno geográfico onde ele viveu, onde o cristianismo também se estabeleceu. Então, na festa de São Pedro e São Paulo, homenageando aqueles que são devotos, principalmente de São Pedro, a gente queria lembrar também São Paulo, porque depois passou a sua vida sendo missionário, atraindo para Cristo o maior número possível de pessoas. Para esses nossos amigos que gostam de São Pedro mais do que São Paulo, lá no bairro, eu vou dar uma colher de chá para terminar. São Pedro é aquele que tem as chaves do céu, não é? Ele aparece com as chaves, não é? Então, aquele que dá entrada ou não. Portanto, é bom a gente ter um bom relacionamento com ele. A segunda, Pedro acabava de ter um enorme fracasso pescatório. Ele tinha passado a noite, não pescou nada, e Jesus olhou para eles meio triste, e Jesus disse, ei, joga a rede para o outro lado.
E o cara disse, passamos a noite jogando a rede. Mas já que o senhor fala, vamos no seu palpite. E então pescaram tanto peixe que ele disse, opa, tem aqui realmente alguém especial. E aí Jesus vai dizer, eu vou fazer de ti pescador de homens, patrono dos pescadores, porque de Ipanema passou a noite inteira, ele passou a ser abençoado. E finalmente, Pedro ainda tem uma outra, pelo menos na nossa terra, o meu irmão José Augusto com certeza está ficando horrorizado com estas nossas colocações, porque lá na Europa o padre tem que celebrar a missa assim todo o tempo. Mas lá na Europa nós temos São Pedro como protetor a quem nós pedimos para que haja mais chuva. Será que aqui também? O que é que você falou, Márcia? Pede o quê? Para chover ou para não chover? Para que não chova, é isso? Tá bom. Em todo caso, são crenças populares. Pedro com as chaves para dizer ele liga ou desliga a tua entrada no céu. Pedro com as redes para dizer se você é Ipanema, peça a São Pedro e ele tira essa maleita de você. E essa questão da chuva para nos proteger das enchentes ou das secas, não sei. Pronto. Nesta festa, que nós tenhamos orgulho de sermos cristãos e já que lembramos de São Pedro, lembremos do Pedro de hoje, que é o Papa Francisco, e sejamos uma igreja em saída, que faz questão de ter o cheiro das ovelhas, porque vai com elas apacentando, cuidando, neste país que tanto precisa de lideranças que levem para pastagens de vida digna. Amém.